Bem-vindo à nossa meditação. Uma pergunta interessante para se fazer, e que você vai descobrir a resposta agora. Você consegue parar de pensar por alguns segundos? Ou é impossível encontrar algum intervalo na sua linha de pensamento? E não pare exercendo sua força de vontade. Isso não seria útil. Uma alternativa seria prender a respiração. Não recomendo isso. Por quê? Você pode parar de pensar prendendo a respiração, ficar muito tenso e então sentir que está prendendo o pensamento, mas no momento em que começar a respirar novamente, o pensamento vai voltar imediatamente com mais força do que antes. Mas se você simplesmente não consegue parar de pensar, há formas de te ajudar. Por exemplo, em vez de prender a respiração, esteja consciente de que está respirando, observe que está respirando, observe sua inspiração e expiração. Observe também os pequenos intervalos entre a inspiração e a expiração, nos quais você não respira. Agora você inspira, segura o ar por 2 segundos e expira. Perceba a sensação no final da expiração. E agora, repita o ciclo novamente, de forma contínua, mantendo-se ciente de sua respiração. Quando você faz isso, você não está pensando. É por isso que a percepção da respiração é um método antigo de meditação. Também é muito agradável. E então, depois de um tempo, você pode perceber que há uma sensação de viver por trás das respirações. Portanto, se você está procurando uma técnica de meditação muito simples, observar sua respiração é uma boa opção. Às vezes, os pensamentos podem voltar. Se isso acontecer, basta voltar sua atenção para a respiração. Na vida diária, é extremamente importante adquirir o hábito de cultivar o estado de não pensar quando de fato você não precisa pensar. Assim, quando você realmente precisar pensar, seu pensamento será mais eficaz, mais poderoso e mais inteligente. Portanto, na vida diária, cultive esta prática o máximo possível, encontrando breves momentos sem pensar no seu dia a dia. Você poderia associá-los às respirações. A forma mais breve é uma respiração consciente, ou seja, você inspira e expira uma vez, e enquanto faz isso, fica muito ciente do ar fluindo para dentro do corpo primeiro, para fora do corpo depois. Uma única respiração consciente significa que você já não está pensando durante aquele breve momento. E isso é muito significativo. Quando você não está pensando, mas não perde a consciência, na verdade você está mais alerta do que quando está pensando. Isto é, você identifica uma nova dimensão de consciência dentro de você. A conquista mais significativa para um ser humano nesta vida é a habilidade de sair do pensamento ou, dito de outra forma, a habilidade de se posicionar acima dos pensamentos. Isto é despertar espiritualismo. O despertar espiritual não tem nada a ver com ver espíritos ou anjos, falar com Deus ou ter experiências de vidas passadas. Todas essas coisas são maravilhosas, mas não são necessariamente um despertar espiritualismo. O despertar espiritual é a percepção da existência de uma nova dimensão de consciência em você, que já existia antes, pode ser que ela surgisse espontaneamente de forma ocasional, mas você não lhe deu a devida atenção. Você já experimentou momentos de alegria, momentos de paz interior, mas provavelmente você não associou esses momentos com não pensar. No entanto, se você examinar mais profundamente como esses momentos de alegria e paz interior aconteceram, perceberá que houve pouco ou nenhum pensamento enquanto vivenciava esses momentos. Quando ficamos surpresos com alguma coisa e dizemos, nossa, isso não é lindo? Ficamos alguns segundos sem pensar. Portanto, pensar é uma coisa maravilhosa, desde que você não esteja possuído pelo pensamento. Se você é capaz de usar o pensamento, é uma ferramenta linda e incrível para a criação. Mas se pensar se torna a base de seu senso de identidade, em outras palavras, uma narrativa em sua mente de quem você é, a história do seu eu, então pensar se torna uma espécie de prisão. Ou,
Dito de outra forma, o pensamento torna-se então quase como algo que possui você, e você nem sabe disso. Quando você afirma algo como eu acho, estou pensando, isso não é muito preciso. Seria mais correto dizer, este pensamento está me acontecendo. Se você não consegue impedir, isso significa que deve estar acontecendo com você. Se você nem mesmo quer parar, deve ser porque você está quase viciado nisso, você acha que morreria sem ele. Portanto, se você não consegue parar de pensar, não está pensando. O pensamento está lhe acontecendo. Ou você pode dizer que está sendo pensado. Você não está pensando. Enquanto eu falo com vocês, fiquem atentos aos intervalos silenciosos entre as frases, entre as palavras. Mantenha-se atento a eles. Observe-os. Esteja ciente deles. Porque a parte de meditação desta sessão aqui é nesses momentos de silêncio. No restante do tempo temos apenas palavras que nos apontam para os intervalos de silêncio, que nos mostram o caminho para a quietude. Você também pode perceber que não está pensando enquanto percebe as lacunas, e isso é meditação. Esteja ciente de que nosso exercício tem duas dimensões, as palavras e os espaços. Os espaços são os intervalos silenciosos. Mas não apenas são intervalos, são também parte de um silêncio subjacente, ou, melhor, parte da quietude. Se você percebe esses intervalos, no exato momento de perceber, você não está pensando. Aprendemos isso aqui, mas quando você voltar para a sua vida diária, observe também os intervalos dentro de você, entre pensamentos. O espaço de nenhum pensamento entre dois pensamentos. Não precisa medir no tempo. Quem sabe? 3 segundos? 4. Assim, você tem acesso a uma dimensão de consciência mais profunda, ou superior, como preferir chamá-la. Na medida em que você percebe os intervalos entre dois pensamentos na vida diária, eles se aprofundam, ou você se torna mais consciente deles, e eles ficam um pouco mais longos. Você se dá conta que um pensamento chega ao fim e o próximo ainda não começou. Nesse intervalo, você percebe o que está além do pensamento, a consciência. E então, você começa a incorporar essa dimensão em sua vida diária, e então você se torna um ser bidimensional, você é uma pessoa e uma expressão da consciência que transcende essa pessoa. Você é uma expressão temporária da consciência do universo. Você é o universo sendo consciente em você. Você é a consciência do universo. E isto é muito significativo. Não importa o que você tenha conquistado como pessoa, você é a consciência do universo. Você é um ponto focal dessa consciência. Claro, a consciência do universo permeia todo o espaço, mas você é um ponto focal dessa consciência. Aparecendo temporariamente sob o disfarce de uma pessoa. Mas não por muito tempo. Quando a pessoa evapora, como uma bolha de sabão, essa consciência faz pop. Muitas pessoas têm problemas de autoestima, com pensamentos tais como: não sou bom o suficiente. Não sou tão bom quanto essas pessoas, ou aquela pessoa específica, não sou tão bonito, nem tão forte fisicamente, nem tão bem informado, não tão inteligente e nem tão popular. Claro, você poderia trabalhar a autoestima no nível da pessoa com algum sucesso, porém limitado. Você pode repetir afirmações: eu sou bom o suficiente. Eu sou bom em tudo o que faço. Estou ficando cada vez melhor, a cada dia, em todos os sentidos. Essa foi uma das primeiras afirmações que alguém fez há muito tempo, quando começaram a aparecer livros sobre pensamento positivo. Sim, é uma afirmação positiva. Todos os dias, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. Mas quem é esse eu na afirmação? Agora, para a pessoa, sim, as coisas podem melhorar. E depois, elas pioram. E daí ficam melhores novamente. E depois acontece algo adicional.
Portanto, a pessoa existe entre dois polos de ganhos e perdas, de bom e mal, para cima e para baixo. Isso é inevitável. Ninguém pode ter sucesso continuamente. A vida colocará obstáculos de diferentes tipos em seu caminho. Portanto, você pode melhorar até certo ponto, mas não continuamente. Existem polos opostos, mas há uma outra dimensão ainda mais profunda em você, que não depende dessas polaridades, essa é a dimensão transcendente. E ao acessá-la, você está em contato com algo que os antigos filósofos gregos, como Sócrates, chamavam de o bem. O bem é o máximo. Às vezes, o bem, como eles usam essa palavra, significa algo como Deus. Note que na língua inglesa bom e Deus são palavras muito semelhantes. Talvez não seja coincidência. Então você sente que há um bem lá no fundo, algo, mas não é alguma coisa. Vamos apenas chamá-lo de algo, porque a linguagem sempre se refere a coisas. Esse algo está além das polaridades. Esse bem também está presente quando você está passando por uma grande perda. E às vezes, especialmente naqueles momentos em que você experimenta uma grande perda, você sente aquilo que está além das polaridades. Sente uma paz profunda, que não tem nada a ver com a pessoa, ela é transcendente. Porém, quando não há pausas no fluxo do seu pensamento, você não tem consciência dessa dimensão. As pessoas não percebem o peso que carregam por pensar demais, pensar excessivamente. Sem objetivo. Quantas pessoas não ficam infelizes somente por causa da atividade da sua mente inconsciente, seus julgamentos, interpretações negativas de si próprias e de outras pessoas, de situações? Portanto, pensar talvez seja o maior vício para a maioria dos humanos. E quando é um vício, quero dizer que você perdeu a capacidade de parar, que é um hábito, algo que você precisa fazer e não tem mais a capacidade de parar. Ou seja, é mais forte do que você, ou parece ser mais forte do que você. Talvez você não tenha a capacidade de parar. Talvez possamos dizer que você não está disposto a parar, porque isso lhe dá uma sensação de satisfação temporária. Mas você sempre precisará de mais. Nunca é o suficiente. Então, veja que isto funciona como as drogas. Esse tipo de pensamento inconsciente, que é a maior parte do pensamento, não é útil. Ele é prejudicial.